Então, agora eu queria passar a palavra para o professor Alex Collison, do Mount Sinai, Nova York. A gente tentou fazer uma tradução no título do professor Alex para o português, eu espero que esteja correta. E a gente realmente está extremamente agradecido pela sua presença aqui hoje, que a gente sabe que você, com todas as suas atividades, como aqui está, acho que algumas delas a gente tentou listar, ele desempenha várias funções no Mount Sinai, como ele é psiquiatra da infância e adolescência e professor de psiquiatria e pediatria, é diretor da psiquiatria infantil e adolescente dessa instituição e ainda é diretor clínico do Centro de Pesquisa e Tratamento do Autismo. Então, realmente é uma honra tê-lo aqui junto com a gente e sabemos assim do seu tempo, que é extremamente precioso. Muito obrigada pela estar aqui compartilhando parte do seu conhecimento aqui com a gente hoje. Então, eu vou interromper a minha tela e passar a palavra, então, para você. Só lembrando que quem quiser a tradução simultânea, professor Collison, é só acionar aqui nesse globo que fica embaixo da tela. All right. Can you guys see my slide? Yes. Yeah. Yes. And you can see the full screen, right? Not without the notes. Yeah, the full screen. All right, wonderful. Well, so thank you very much for inviting me. It's a pleasure to be here in my office as usual. The next time you invite me. Da próxima vez, eu vou insistir que vocês me levem ao Brasil, porque eu estou cansado de ficar aqui no consultório fazendo palestra virtualmente. Eu dei minha primeira palestra presencial depois da pandemia na Europa, algumas semanas atrás, e eu me lembrei de quão gostoso é fazer essas palestras pessoalmente, junto com as pessoas. Eu espero que a gente possa estar juntos presencialmente em breve. Me pediram para falar sobre os estudos de tratamentos no geral no TEA e alguns dos desafios que estamos enfrentando. E vou focar minha atenção um pouquinho em como estamos tentando solucionar esses desafios, principalmente selecionando algumas formas de autismo que envolvem um único gene para tentar desenvolver tratamentos mais direcionados com uma taxa maior de sucesso, como nós esperamos. Sabemos que o autismo é um diagnóstico definido mentalmente, independentemente de qualquer causa subjacente ou genética. É simplesmente uma coleta dos sintomas clínicos que geram déficits sociais de comunicação e comportamentos restritos e repetitivos. Portanto, o nosso desafio está na grande heterogeneidade do TEA. Sabemos que cerca de 40% a 50% das pessoas com autismo também têm déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Também tem sintomas de ansiedade, que podem chegar a atender os critérios de transtorno obsessivo-compulsivo. Também temos muita impulsividade, agressão. Essas crianças também podem ter sensibilidade sensorial, a uma alta prevalência de convulsões, alterações no eletroencefalograma. Tudo isso torna o diagnóstico complicado e torna o tratamento muito complicado. Portanto, até agora, o tratamento sempre se focou no que chamamos de uma abordagem de cima para baixo, ou seja, guiada por sintomas. E eu diria que os motivos mais comuns pelos quais as pessoas procuram intervenções medicamentosas para crianças com autismo são sempre relacionadas aos sintomas de TDAH, ansiedade, impulsividade e agressão, e também para comportamentos restritos ou repetitivos. Sabemos que existe uma ampla gama de tratamentos para o autismo. O tratamento de primeira linha são intervenções comportamentais e educacionais, ou serviços relacionados como fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, são totalmente essenciais, e todas essas abordagens já foram demonstradas como eficazes. Mas na minha apresentação eu vou me focar nas intervenções farmacológicas. Isso sem querer dizer que não existam outras intervenções eficazes, e também não quero dizer que os medicamentos devem ser a primeira linha de tratamento, mas a minha apresentação se foca nos medicamentos.
Eu uso esse slide há bastante tempo, porque eu acho que ele mostra um contraste muito bom entre como antes nós abordávamos o tratamento do autismo com medicamentos e como eu espero que vamos abordar esse tratamento no futuro. Mas, historicamente, o que a gente fazia era pegar várias crianças, todas com base nos critérios comportamentais de autismo, e nos focávamos em sintomas específicos, como, por exemplo, ansiedade. E aí nós pegávamos de outros campos, como, por exemplo, psiquiatria geral pediátrica. E medicamentos como Prozac, por exemplo, a fluoxetina, podem ajudar com ansiedade. Então, vamos dar esse medicamento, Prozac, para as crianças com autismo para ajudar na ansiedade. Mas o desafio é que, embora todas essas crianças sejam definidas de forma semelhante, ou seja, com base em características comportamentais, todos eles têm uma biologia subjacente muito diferente. E, portanto, respondem muito diferentemente aos medicamentos. Portanto, eu acho que daqui para frente, a ideia vai ser muito mais, vamos tratar o autismo relacionado à síndrome do X frágil, ou Phelan-McDermid, ou esclerose tuberosa. Ou seja, nós vamos ter uma abordagem muito mais específica e direcionada. E eu não quero dizer que o tratamento de um único gene do autismo, talvez ele possa até ter relevância para o autismo de forma mais geral, porque conforme a gente aprende cada vez mais sobre o autismo, algumas formas de gene único do autismo, na verdade, têm vias comuns. Portanto, vamos usar biomarcadores para conseguir prever de antemão quem naquele universo de pessoas que têm autismo idiopático vão responder bem a um tratamento que está sendo desenvolvido com uma forma de autismo com um gene único. Ou seja, antes nós tínhamos essa abordagem guiada por sintomas, e antes, o motivo número 1 para buscar em medicamento era irritabilidade ou agressão. E nós temos medicamentos bastante eficazes. Desculpem, eu acho que esse é o slide incorreto. Esperem um pouquinho. I'll make that. That's the wrong slide. It's okay. Desculpem, era o slide errado. Então, existem medicamentos bastante eficazes para a irritabilidade e agressão, por exemplo. É claro que são medicamentos tóxicos que queremos evitar ter que usar, mas se tivermos que usar, no caso de uma agressão muito grave, ou o risco de machucar outras pessoas, esses medicamentos podem ser eficazes. Então, voltando a 2002, por exemplo, e depois em 2004, tivemos 2 grandes estudos pivotais com a risperidona, que obtiveram, inclusive, a aprovação do uso da risperidona para irritabilidade em autismo, o aripiprazol também. Temos alguns estudos, vejam aqui em cima, temos o estudo do aripiprazol, com diferenças bem significativas entre o placebo e o medicamento de estudo na subescala de irritabilidade. E os dados também foram apresentados para a risperidona. E estes estudos combinavam 2 estudos com o aripiprazol e 2 com a risperidona, levaram aprovações do FDA e muito uso desses 2 medicamentos, com muitos benefícios, mas também com muitos riscos. Então, não são medicamentos ideais, mas sabemos que podem ser eficazes. E eu apresento isso porque eu quero dizer que temos tratamento sim, mas eles não são ideais. A mesma coisa com o TDAH. Temos tratamentos que hoje sabemos que funcionam para crianças com autismo. Sabemos que temos tratamentos típicos que usamos em TDAH que também funcionam para autismo. Por exemplo, o metilfenidato. Eles são relacionados com efeitos colaterais, como irritabilidade, mas vejam, aqui vemos vários estudos que mostram que o metilfenidato, mesmo em baixas doses, pode ser eficaz em crianças com autismo também. E esse é o tratamento padrão para TDAH. A guanfacina, um outro tratamento para TDAH que funciona no autismo. Então, agora nós temos 2 domínios de sintomas, irritabilidade e agressão e TDAH, e os 2 podem ser tratados potencialmente com medicamentos que já existem e tem várias evidências de que são eficazes. Então, não é que não existam tratamentos, mas os tratamentos não são ideais. E não são específicos. E não são, de jeito nenhum, modificadores da doença. A tamoxetina, um outro tratamento para TDAH, também já foi demonstrado que funciona para crianças com autismo. Mas quando falamos de, por exemplo, comportamentos repetitivos, que são uma característica muito elementar do autismo e bastante perturbadora, o sucesso é muito menor. Apesar de várias tentativas, nós tivemos vários estudos, grandes estudos, testando o efeito, por exemplo, de inibidores seletivos da serotonina, como, por exemplo, o citalopram.
E a ideia aqui é que o citalopram pode ser bastante eficaz para uma criança com ansiedade que tenha desenvolvimento típico. A fluoxetina é a mesma coisa, para crianças com desenvolvimento típico e que tenha comportamentos repetitivos e ansiedade. Mas não é eficaz, não é nada eficaz para crianças com autismo. Aqui temos os dados do estudo START. Eles estavam tentando identificar tratamentos para comportamentos repetitivos em várias crianças, acho que eram 150 crianças que participaram do estudo. E vejam que nos dois gráficos, basicamente, não existe nenhuma diferença entre o placebo e o medicamento. As linhas são praticamente iguais, então a mudança é mínima ao longo do tempo e não há uma separação entre as curvas. Aconteceu exatamente a mesma coisa no estudo SOFIA, que foi publicado em 2020, com a fluoxetina, um outro inibidor seletivo de recaptação da serotonina, ao longo de 14 semanas, também com 150 crianças, ou seja, um estudo muito bem feito, em centros muito especializados. Se fosse funcionar, se esse medicamento fosse funcionar, nós teríamos visto neste estudo. E os dois grupos responderam, mas não houve uma diferença significativa entre os dois. Então, vejam este gráfico aqui. Vejam que houve uma melhora no grupo do placebo, que basicamente a mesma melhora que houve no grupo do tratamento ativo. Portanto, não houve separação estatística. E, embora esse medicamento funcione em algumas crianças, não ficou claro quem são essas crianças e qual é a confiabilidade desse medicamento. Na verdade, eu acho que a confiabilidade é baixa. Eu ainda uso clinicamente, mas com muito menos otimismo do que eu usava antes desses estudos serem publicados. Eu acho que o santo graal aqui do tratamento do autismo é que estamos tentando investigar a questão do déficit social, que é uma característica essencial do autismo. Então, há muitos estudos nessa área, usando oxitocina intranasal, que é um hormônio de afeto, de interação social. Então, muitos outros estudos antes desse estudo maior sugeriram algum benefício com o uso de oxitocina em crianças com autismo, e este estudo foi feito para tentar responder a essa pergunta de uma forma definitivamente. Eles recrutaram 290 crianças de 3 a 17 anos em vários centros de estudo, com uma grande rede. Era um estudo de 24 semanas comparando o placebo com o medicamento, um estudo muito bem conduzido, os grupos foram excelentes, os médicos eram especialistas, todos nós estávamos muito otimistas e achávamos que íamos finalmente demonstrar que esse medicamento funcionava, mas infelizmente foi a mesma história. Não houve uma diferença significativa entre o medicamento e o placebo. Não houve nenhuma mudança no funcionamento social, funcionamento cognitivo. Eles avaliaram os dados com crianças mais novas, crianças mais velhas, crianças mais vulneráveis, crianças. E de acordo com todos esses dados e subgrupos, eles não conseguiram detectar nenhum pequeno subgrupo de pacientes que pudesse apresentar uma resposta robusta à oxitocina intranasal. E é claro que existem algumas outras formas de pensar, talvez sistemas de administração mais concentradas, porque aqui eram doses intranasais, talvez medir os níveis basais da oxitocina antes de um estudo como esse, para ver se isso pode prever a resposta ao tratamento. Então, eu não acho que essa história já acabou totalmente, mas este estudo certamente fracassou. Então, recapitulando, podemos tratar alguns sintomas do autismo, mas não tratamos tão bem quanto gostaríamos. Muitos dos medicamentos que usamos para tratar os sintomas do autismo são tóxicos, são menos eficazes do que gostaríamos, e eles atacam, claro, os domínios e aqueles domínios de sintomas mais importantes, que são social, linguagem e cognitivo, nós ainda não temos medicamentos que tratem efetivamente. Isso nos leva ao quê? À genética. O consórcio de sequenciamento do autismo é o maior trabalho de sequenciamento de autismo que foi feito pelo Dr. Buxbaum, diretor do nosso centro. Envolve 14 grupos internacionais, 150 pesquisadores, e eles já coletaram dados, mais de 60 mil amostras de pacientes. E o estudo mais recente foi publicado em 2020, identificando 102 novos genes de risco para autismo. Entre eles, o SHANK3 tem uma posição de destaque e está entre os mais comuns dos genes que sabemos que pode causar o autismo. Também temos outros aqui, o ADNP, o FOXP1, esses círculos mostram os que estamos trabalhando especificamente, mas sabemos que tem muitos genes atualmente, 180 para ser mais exato, que causam autismo, e mais 500 a 1000 genes que
ainda vamos identificar. Então, temos muitas oportunidades aqui, temos que usar uma abordagem que vai mais de baixo para cima, ou seja, uma abordagem de genética primeiro, para tentar desenvolver tratamentos para o autismo. Então, olhando a arquitetura mais geral do autismo, nós já tivemos muito sucesso encontrando onde estão as alterações genéticas, mas são as que têm grande efeito. Então, se essas alterações genéticas estão presentes, elas causam autismo. Mas o que também é relevante no panorama genético do autismo são o que chamamos de variantes comuns. E as variantes comuns são variantes que têm um efeito menor e tem muitas variações diferentes que precisam interagir para causar o autismo. Mas, como eu disse, é muito difícil identificar essas variantes genéticas porque elas são muito comuns e cada uma delas tem um efeito muito pequeno. Então, você precisa de um grande número de pacientes para conseguir encontrar essas variantes comuns com confiabilidade. Então, esse é o panorama genético. Como eu mencionei antes, uma das coisas críticas que nós já descobrimos é que muitas daquelas formas de gene único do autismo parecem se convergir em uma via comum. E essas vias parecem ditar características importantes, como, por exemplo, a função sináptica, remodelamento da cromatina ou transcrição do DNA, que são coisas importantes, porque isso sugere que você pode desenvolver um tratamento para uma única forma de autismo, que talvez tenha uma relevância para todo o autismo no geral. Vejam aqui no gráfico da direita. Aqui temos uma sinapse aqui no meio, uma sinapse com glutamato. Esses são receptores glutamatérgicos, que são muito importantes para a memória de trabalho, para a plasticidade sináptica. E muitas das proteínas que ancoram esses receptores de glutamato aqui, como SHANK3, como TSC, FMRP, são proteínas muito importantes. E quando elas sofrem mutações, ou quando a função delas é afetada, surge o autismo. Então, FMRP causa síndrome do X frágil, o MECP2 causa síndrome de Rett, TSC causa esclerose tuberosa, P10 causa síndrome de Calvin, SHANK3, Phelan-McDermid. Todas essas são formas de autismo com gene único, mas elas se convergem em uma via comum que envolve algumas vias. Portanto, este é um insight muito importante aqui. E isso está remodelando a forma como pensamos no desenvolvimento de novos tratamentos para autismo. Então, temos essa ideia de pegar uma abordagem que use a genética primeiro, com grandes amostras de pacientes com autismo, daí você faz sequenciamento genético, tentando encontrar formas genéticas específicas. Depois você pode modelar essas formas de autismo usando animais, ou até neurônios humanos em uma placa. E você pode usar essas informações para compreender melhor o que está acontecendo em termos da biologia. Você pode testar novos tratamentos, novos medicamentos desses modelos, seja em camundongos ou ratos, ou alguma espécie de peixe, o que vocês quiserem. E se houver alterações na biologia, com base nesse modelo, você pode traduzir isso para estudos clínicos com crianças. Então, é isso que temos feito, e eu vou dar alguns exemplos disso para vocês. Agora, que horas são? São 5h35. Quanto tempo eu tenho ainda? Que eu não quero passar muito do meu tempo. Our time, but maybe about 10 Temos minutes. até às 7 horas e depois mais 10 minutos para perguntas. Então, eu tenho 25 minutos para terminar, certo? Tudo bem, 25 minutos, certo? Então, aqui temos a história da síndrome de Phelan-McDermid. É uma forma de autismo de gene único, que responde a 1 a 2% de todos os casos de autismo. É uma forma comum de autismo. Eles têm um atraso de desenvolvimento global, deficiência intelectual, problemas de fala, baixo tônus muscular, algumas alterações dismórficas e vários problemas médicos, como, por exemplo, crises convulsivas. A proteína SHANK3, que eu estou mostrando aqui, é uma proteína de ancoragem muito importante para os receptores de glutamato. Ela forma a estrutura entre as células nervosas e se você colocar a proteína SHANK3 numa placa com neurônios, você consegue ver como a proteína induz o crescimento dos dendritos, a ramificação das células nervosas. Eu tenho até um vídeo que mostra isso aqui. O que vocês veem aqui em verde, ao longo de 2 horas, a proteína SHANK3 está promovendo o crescimento das células nervosas. Portanto, sabemos que a SHANK3 é uma proteína muito importante e sua ausência causa uma grande síndrome de deficiência e é um potencial alvo para medicamentos. Então, temos que começar a pensar, certo? Então, agora
nós temos a população com autismo, eu tenho uma alteração genética conhecida, agora eu vou modelar essa alteração genética em um camundongo, por exemplo, para ver se eu posso replicar alguns dos déficits que estão contribuindo para esse quadro. Então, Dr. Buxbaum e o grupo do Monte Sinai desenvolveram um modelo de camundongo, este é de 2010, e os camundongos mostraram déficits na força da conexão entre os neurônios. Deficiência da função sináptica, deficiência da função social, função motora, portanto, várias dificuldades com esses camundongos, replicando o que acontece nos seres humanos. E principalmente essa questão da força das conexões sinápticas, como vemos aqui. Então, aqui vemos um camundongo com uma cópia da SHANK3, uma cópia mutada. Vejam que temos um pulso aqui, um sinal elétrico que dispara a condução dos sinais, e aquele sinal não é conduzido da forma correta, mas num camundongo típico seria conduzido corretamente. Vemos uma diferença significativa aqui no tempo de condução nervosa e aqui na densidade do volume da espinha dendrítica. A espinha dendrítica, aquela ramificação dos neurônios também ficam alterados nesses camundongos com a proteína mutada. Então, a ideia é que se você tem uma deficiência como essa, o que você pode fazer para tentar promover o crescimento? Temos vários medicamentos que promovem o crescimento das células nervosas, mas um que nós pensamos aqui inicialmente foi o que chamamos de IGF-1. Sabemos que o IGF-1 é liberado pelo fígado em resposta a hormônios secretados pelo cérebro. E sabemos que ele vai de volta para o cérebro e promove a plasticidade sináptica, o crescimento das células nervosas e a sobrevivência das células nervosas. Portanto, o IGF-1 é um hormônio importante, muito importante para o desenvolvimento cerebral. Então, a próxima coisa que fazemos é dar a esses camundongos que não têm a cópia do gene SHANK3, o IGF-1, para ver se podemos resgatar aqueles déficits sinápticos. Então, novamente, aquela ideia de potenciais excitatórios pós-sinápticos. Temos aqui os camundongos sem a cópia da SHANK3, que não estão conduzindo o sinal nervoso corretamente, mas quando damos IGF-1, conseguimos resgatar esses déficits, tratar esses déficits. Essa é uma boa prova de conceito, mostrando que podemos reverter algumas dessas alterações sinápticas nos ratos que não têm a cópia da SHANK3 usando IGF-1. Outra coisa é o comportamento do camundongo. Então, um dos comportamentos mais drásticos vistos nas crianças são as dificuldades motoras com equilíbrio, com resistência, uma marcha instável. E os camundongos mostram dificuldades semelhantes de equilíbrio. Se você colocar um camundongo neste rolo, ele cai rapidamente. Mas quando suprimos com IGF-1, ele consegue ficar sobre o rolo mais tempo. Então, não curamos o autismo aqui, mas estamos mostrando evidências de melhora, que o IGF-1 pode ter um impacto positivo nas habilidades motoras. Vejam, até que ele cai. E um outro grupo de Stanford fez um estudo com células nervosas em uma placa e ele usou sangue de crianças, acho que eram adultos, na verdade, com síndrome de Phelan-McDermid, colocaram esse sangue nas células-tronco e induziram a transformação das células-tronco em neurônios glutamatergic. E eles conseguiram restaurar as sinapses nas células nervosas derivadas desse sangue dos pacientes. Ou seja, reunindo mais evidências, mostrando que definitivamente vale a pena estudarem o estudo clínico IGF. In children, we thought about what would be important things to measure, and we picked, of course, the two kind of core symptom domains. We picked a lot of domains, but among them, the things that we were most focused on were the core symptom domains of autism, social withdrawal, and repetitive behaviors. We saw significant improvement in both those domains. That was exciting for us. We did a follow-up study where we were not able to replicate the same findings with the social behavior, in part because the placebo effect got much, much larger. The drug effect was still about the same, but the placebo effect got much larger, so there wasn't a... E vejam que no placebo não houve uma separação estatística, mas ainda vimos que as coisas andaram na direção certa. Então, depois vimos alguns benefícios adicionais relacionados, por exemplo, à sensibilidade sensorial, principalmente a hiporreatividade que geralmente vemos nessas crianças. Também vimos melhoras na hiperreatividade também. Então, estamos falando de hiporreatividade sensorial, como, por exemplo, um alto limiar de dor. Isso é muito comum em crianças com Phelan-McDermid
e também a hiperreatividade motora. Estes são domínios diferentes em que vimos melhorias usando o IGF-1. Então, isso vai alimentar os estudos no futuro. E nos demos conta que o IGF-1 não é muito disponível, é um medicamento caro, de difícil acesso, é usado somente para uma doença pediátrica, que é baixa estatura, ou seja, não é fabricado com tanto volume, mas o hormônio do crescimento, que é um outro hormônio secretado pelo cérebro, estimula a produção de IGF-1 pelo fígado. Então, a gente pensou, talvez a gente pudesse usar o hormônio do crescimento em vez do IGF-1 para estimular a liberação de IGF-1. E funcionou também. Fizemos um pequeno estudo, uma prova de conceito, e mostramos neste estudo que o hormônio do crescimento consegue elevar os níveis de IGF-1, claramente, e vemos uma melhora significativa em vários sintomas clínicos, compatível com os achados que tivemos nos estudos do IGF-1. Mas a ressalva aqui é que foi um estudo muito pequeno, somente 6 crianças, sem controle por placebo. Como eu mencionei antes, sabemos que nós temos vários estudos que mostraram uma alta eficácia até que eles foram realizados com amostras maiores e com controle por placebo. Portanto, esses são dados muito preliminares, mas foram suficientes para nos dar ideias de como usar o hormônio do crescimento. E, paralelamente, como coincidência, teve um grupo chinês que fez um outro estudo de crossover, era um estudo controlado por placebo, em 6 crianças com phelan-McDermid, usando o hormônio do crescimento, e também mostraram melhoras. Esta foi a versão chinesa do nosso estudo. E eles também avaliaram linguagem, habilidades sociais e também viram sinais claros de melhora. Mas, como eu disse, ainda está muito distante de um estudo definitivo, resultados definitivos, mas o nosso estudo pequeno e este estudo pequeno chinês, e mais a plausibilidade biológica dessa hipótese, isso significa para a gente que, com certeza, essa é uma avenida que temos que explorar no futuro. E agora planejamos fazer um estudo muito maior com o hormônio de crescimento, tanto na síndrome de Phelan-McDermid e também no autismo idiopático, ou quando não sabemos qual é a base genética. E não só a gente ficou interessado nessa história do IGF-1, mas a Neuren, uma grande farmacêutica, desenvolveu um análogo sintético, que é um similar do IGF-1, e a ideia é que ele consegue reduzir a inflamação do cérebro, melhorar a estrutura das sinapses e normalizar os níveis de IGF-1 no corpo. E eles estão agora com o estudo piloto em andamento, estão recrutando pacientes para investigar se existe algum benefício desse medicamento sintético. E é muito bom pensar que temos muitas pessoas se unindo para tentar solucionar esse problema e pensando de formas parecidas. Vou falar rapidamente de alguns bons exemplos de estudos que prometem sucesso, mas usando o mesmo modelo, nós também desenvolvemos um modelo com ratos, com ausência de uma das cópias do SHANK3, e vimos efeitos robustos com a oxitocina no modelo. Houve um aumento na memória de trabalho, atenção, conexões sinápticas, várias melhoras e evidências de efeitos benéficos. Mas quando fizemos o estudo em crianças, com 18 crianças, foi um estudo muito bem controlado, ao longo de 6 meses. Metade do estudo numa fase duplo cega, depois uma fase aberta, usando oxitocina em Phelan-McDermid, mas infelizmente não houve diferença significativa entre os grupos. Foi um estudo negativo, que foi ao mesmo tempo que o estudo maior em autismo idiopático também falhou. Mas, no geral, ainda vemos com otimismo essa possibilidade. O nosso otimismo diminuiu, tanto em autismo quanto em Phelan-McDermid, mas achamos que ainda tem o que explorar aí. Também temos outros estudos de caso reportados usando risperidona de baixa dose para Phelan-McDermid, usando lítio, principalmente para alguns sintomas como regressão, e também crianças que têm alterações pronunciadas neuropsiquiátricas, geralmente desencadeadas por reações imunomediadas ou infecções. Temos evidências de que talvez eles possam responder a medicamentos imunomodulatórios. Então, temos muitos trabalhos muito animadores. Tem um estudo sendo planejado na França usando lítio na síndrome de Phelan-McDermid. Vai ser um estudo controlado por placebo, um estudo muito maior. E já está listado no clinicaltrials.gov. E, finalmente, para
gostaria de dizer que muitas pessoas agora estão interessadas nessas avenidas de desenvolvimento de medicamentos e uma empresa está pensando em usar terapia gênica para administrar um pequeno gene SHANK3 ao cérebro usando um vetor de adenovírus. Isso é muito interessante. Então, nós já estamos prestes a estudar o desenvolvimento de uma terapia gênica para a Phelan-McDermid, porque todo mundo está reconhecendo a importância de solucionar esse problema e o potencial de criarmos terapias realmente modificadoras da doença. Isso, para mim, é extremamente interessante, promissor, positivo e nos dá muita esperança para o futuro em termos de desenvolvimento de tratamentos farmacológicos para o autismo. Resumindo, então, eu acho que essa abordagem da genética primeiro é muito promissora para o desenvolvimento de novos tratamentos para a TEA. Temos muitos desafios que temos que superar, principalmente uma fenotipagem cuidadosa da população de pacientes, e temos também que ter muito cuidado em quais sintomas nós achamos que podemos melhorar. Certamente precisamos de avaliações melhores dos desfechos clínicos, porque temos alguns transtornos que às vezes não são como o autismo clássico, e o mais importante, precisamos desenvolver medidas mais objetivas e biomarcadores biológicos que nos ajudam a prever de antemão quais dentre as crianças, quem são as crianças que estão dentro de um mesmo subgrupo genético, Who's going to respond to which medicine? mas são ainda heterogêneas. Como podemos saber quais delas responderão melhor a essas terapias? Eu paro por aqui. Estes são todos os integrantes da minha equipe, eu agradeço a todos eles. Temos um grande grupo de cientistas de base, cientistas clínicos, equipe de suporte, coordenadores, um grupo fantástico. E já estamos trabalhando nessa área desde 93. E eu desde o início dos anos 2000. Muito obrigada a todos pela atenção. Muito obrigado. I know what that means, obrigado. Pela sua excelente palestra. Acho que deu para ter uma ideia geral de várias abordagens terapêuticas. E a gente gostaria agora de abrir para questões. Eu esqueci de avisar vocês, mas a gente tem esses pelo menos 10 minutos para questões que está aberta para todo mundo. Nós temos uma primeira pergunta da Márcia Galvão, e que ela pergunta se, de acordo com o estudo piloto com hormônio de crescimento, os resultados positivos foram observados apenas durante o uso do hormônio ou permanecem após finalizar o uso? It's a great question. We only measured change over the course of the drug. É uma ótima pergunta. Nós só medimos as alterações durante o curso do tratamento. Foram 12 semanas e nós avaliamos a diferença entre os níveis basais dos sintomas e os níveis dos sintomas após 12 semanas de tratamento. Então, não sabemos ainda se o efeito do hormônio vai ser mantido depois que o tratamento é interrompido. E eu tenho um outro comentário. Eu não acho que vai ser como uma terapia gênica, que você dá uma dose ou algumas doses e isso muda a doença para sempre. Eu acho que vai ser como o tratamento do diabetes. Você tem que usar insulina todos os dias se você quiser ver benefícios contínuos desse tratamento. A Ellen está perguntando... desculpe. Fala. A Ellen está perguntando, ela gostaria de saber se o hormônio do crescimento melhora a parte cognitiva, as funções cognitivas, ou impacta mais nas partes motoras, nas funções motoras e no aspecto da socialização. So, one of the theories is that it will improve. Uma das teorias é que sim, melhora a função cognitiva também. Nós não demonstramos isso ainda. Estamos medindo atualmente. Eu acho que o maior desafio é que a duração desses estudos é de cerca de 12 semanas. Então, eu acho que vai ser difícil vermos alterações cognitivas significativas num período tão curto de 12 semanas. Pelo menos considerando a sensibilidade das medidas que nós usamos. A maioria das medidas cognitivas não foram projetadas para serem sensíveis a mudanças num período tão curto. Portanto, o primeiro passo, primeiro nós estamos olhando sintomas mais comportamentais, como sensibilidades sensoriais, hiperatividade, sintomas sociais, comportamentos repetitivos, mas também estamos medindo desfechos cognitivos também. E, para ser honesto, o estudo chinês avaliou, sim,
Eu não me lembro qual foi o parâmetro, cognitive measure. mas eles tinham um parâmetro cognitivo, sim, e reportaram uma certa melhora na função cognitiva com base nesse parâmetro. Mas foi um estudo muito pequeno, como eu disse. Eles usavam uma escala de desenvolvimento e olharam subescalas. É uma escala Giselle, que conhecemos como escala Giselle, é uma escala padrão, e eles conseguiram demonstrar melhoras cognitivas. E foi um estudo controlado com placebo. Então, estamos medindo todas essas coisas e vai ser muito bom se a gente puder ver melhoras na cognição também. Super obrigada. Eu queria agora falar uma pergunta de Henrique Botti. Ele acredita que ele pergunta que se pode haver alguma relação, alteração epigenética no complexo mãe-bebê no período da gestação para o desenvolvimento do autismo. Yeah, I think epigenetics always plays a role. I mean, I think broader genetics plays a role, right? So you can have a change in your SHANK3 gene, for example, and it can produce developmental disability, but that doesn't explain all of the phenotype because you still inherit. A epigenética tem um papel, com certeza, mas temos todas aquelas variações. Because if that wasn't the case, then if you took two kids with the Porque se não exact fosse esse o caso, se você pegasse duas crianças com a mesma alteração no gene SHANK3, eles seriam idênticos, mas não são idênticos. Duas crianças com a mesma variante podem ser muito diferentes. genetics, the environment, other genetic changes. Um pode ser verbal e o outro não. Portanto, tem epigenética, tem mudanças ambientais, genéticas. Quite relevant. We just don't know what they are yet. E todas elas são relevantes. Não sabemos quais são todas elas ainda. Amanhã, aliás, temos um tópico, uma das nossas palestras será sobre epigenética. Espero que possa responder ainda mais questões, Henrique. Eu queria passar agora uma pergunta para a pergunta da Elsie. Como os cientistas escolhem os genes que vão para estudo de terapia gênica? Oh, that's a very good question. É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Eu acho que às vezes é um pouco oportunista e tem relação ao financiamento, certo? Porque são pesquisas muito caras. Então, se alguém disser, nós vamos investir bastante no estudo de um gene específico e queremos desenvolver uma terapia gênica e muito investimento é feito, pode haver muitos motivos para alguém escolher o gene SHANK3 ou outro gene. Então, o financiamento, com certeza, é um grande impulsionador aqui. E o impacto do gene também é um grande impulsionador. Por exemplo, essa ideia de que o SHANK3 conversa com outros genes, compartilha algumas vias subjacentes e pode representar uma grande porção do autismo, isso não vai solucionar somente a complexidade da síndrome de Phelan-McDermid, mas se pudermos solucionar a complexidade de Phelan-McDermid, podemos entender muito mais sobre autismo. Their own sort of favorite scientific area of inquiry, so it depends on. E cada um tem sua área científica favorita, certo? Portanto, é uma mistura de interesse, financiamento, timing, são muitas variáveis. A próxima pergunta é de Victor Evangelho, com relação à via mTOR, se há algum estudo realizado por vocês nessa via para o autismo. Oh, absolutely. In fact, tuberous sclerosis is an Sim, com example. certeza. A esclerose tuberosa é um exemplo relativo com a via mTOR. Temos inibidores de mTOR específicos para a esclerose tuberosa. E estamos estudando a sobreposição entre esclerose tuberosa, síndrome de Cowling, que tem a ver com P10, e a esclerose tuberosa, todas elas relacionadas com a via mTOR. É uma via muito importante. Estamos analisando alguns inibidores e até alguns ativadores da via mTOR. Temos mais uma pergunta do Antônio Carlos Bezerra. Se a maior parte dos estudos envolve tamanhos reduzidos de grupos, constituindo-se esse um fator limitante para os resultados. E qual são as dificuldades para a realização de estudos com grupos maiores? So
that's a very, very important point. We're talking É um about ponto muito importante. Estamos falando de doenças raras. Estamos falando de estudos clínicos que são bastante trabalhosos. Se pegarmos uma família que está tentando ajudar uma criança com Phelan-McDermid, essa ideia de ter que ir a um centro clínico, às vezes passar horas e horas fazendo avaliações para um estudo clínico, tudo isso é muito trabalhoso, além de todas as terapias que essa criança já tem que fazer. Isso acrescenta custo, demanda tempo. Portanto, o recrutamento é um grande desafio aqui, quando falamos de doenças raras. Temos alguns milhares de casos de Phelan-McDermid identificados no mundo. Então, quantos desses podem viajar, ir até um centro para participar de um estudo clínico? Também temos critérios de inclusão e exclusão bastante restritos em relação à segurança, à faixa etária. Portanto, tem muitas barreiras para a inclusão de pacientes. Mas vemos nos estudos com autismo idiopático, que é muito mais comum. Imaginem, hoje nos Estados Unidos, 1 em cada 44 pessoas estão sendo diagnosticadas com autismo idiopático. Mas fazer um estudo com 300 pessoas, embora ainda demore algum tempo, é muito mais factível no autismo idiopático. Mas nossos estudos são desenhados para detectar sinais de melhora e estabelecer a segurança. Ainda estamos em estágios iniciais do desenvolvimento desses medicamentos. Então, digamos, se o hormônio do crescimento tiver sucesso, nós vamos fazer um estudo muito maior, com vários centros, digamos, 5 centros de estudo. Cada um deles vai recrutar 10 ou 20 pacientes. Nesse caso, nós vamos fazer um estudo com 60 pacientes, bem controlado, com um grupo de placebo. Aplicando também os achados de um estudo menor, nesse caso, vamos chegar muito mais perto de um estudo que realmente nos leve definitivamente a um medicamento. Uma nova pergunta de João Luiz Leocádio. Se seria possível abordar os resultados com o uso do lítio em caso de regressão, e existe risco de perdas cognitivas enquanto se obtém melhoras comportamentais. Não está especificado se é para Phelan-McDermid específico ou autismo. Talvez pensar nas duas situações. Yeah, so I think lithium. É em Phelan-McDermid. In Phelan-McDermid, yeah. So lithium is a very, very old medicine. Eu acho que o lítio é um medicamento muito antigo, está aqui desde os anos 50. Temos muitas teorias de como ele consegue afetar o cérebro e por que ele é eficaz para o humor, ansiedade, agressão. Temos vários estudos que corroboram o seu uso e sua segurança. Os estudos em Phelan-McDermid, acho que só tem um estudo, é um relato de casos de alguns pacientes, poucos pacientes, acho que foram 6 ou talvez menos ainda. Ou seja, um estudo muito pequeno, sem controle por placebo, que sugere que é possível resgatar sintomas de regressão. No Phelan-McDermid, mais ou menos na puberdade, há um risco maior de alguns pacientes de ter alterações neuropsiquiátricas. E essas alterações geralmente caem dentro desse complexo do que chamamos de transtorno bipolar, ou seja, aquela ciclagem entre estados de humor, muita agitação. Temos o lítio, já foi muito bem estabelecido como medicamento eficaz para transtorno bipolar e parece funcionar também para algumas crianças com Phelan-McDermid. Agora, se os benefícios fazem valer os riscos, nós ainda não sabemos. Porque sabemos que o lítio pode ter efeitos negativos na cognição, como você mencionou, efeitos negativos na tireoide, nos rins. Portanto, existem riscos. Uma nova pergunta do Magno Ferreira, se com os estudos da genética, assim, quer dizer, quando a gente conhecer mais sobre a genética de autismo, né, se seria possível diagnosticar o TEA ainda durante a gestação. So it's certainly possible to identify. Certamente é possível identificar esses genes que já foram identificados como envolvidos na causa do autismo dentro do útero. Isso é possível. É possível fazer um teste de DNA dentro do útero, do fluido amniótico, dá até para fazer com sangue. E podemos identificar esses genes de risco que mencionamos hoje. Dos 185 genes que já foram identificados, e dos 102 que estavam naquele paper mais recente, todos eles são detectáveis dentro do útero. Aproveitando essa pergunta, nos casos de mutação nova,
se não tem um antecedente na família, não teria uma indicação, né, de fazer como uma triagem, né, esses testes. Porque uma mutação de novo, você só vai detectar no feto, não adianta estudar os pais. That's absolutely correct. Sim, com certeza, mas a grande maioria dessas mutações identificadas no autismo são de novo espontâneas. Então, o histórico familiar, embora possa aumentar o risco de ter um outro filho com autismo, se você já tem um filho com autismo, sabemos que é um risco maior de ter outro, mas ter um filho com Phelan-McDermid não aumenta o risco de ter outro filho com Phelan-McDermid, porque se trata de um caso, de novo, espontâneo. Tem algumas exceções, em 1 a 2% dos casos, que vocês sabem que existe o mosaicismo, então, em teoria, é possível. Temos alguns relatos de 2 irmãos afetados por Phelan-McDermid, mas eu acho que o risco é muito pequeno de uma família ter mais de um filho com a síndrome. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, acho que você comentou do uso de, não sei se eu entendi corretamente, do uso de hormônio de crescimento para outras condições que não Phelan-McDermid. Existe essa pretensão? Vocês já estão tentando fazer ensaios clínicos com alguns subtipos de autismo, com hormônio de crescimento? That's exactly what we're doing. Sim, é exatamente isso que estamos fazendo. A ideia é que nós identificamos perfis específicos usando a eletrofisiologia na síndrome de Phelan-McDermid. Identificamos perfis semelhantes em crianças com autismo idiopático que compartilham as mesmas características clínicas. Então, a ideia aqui é usar o hormônio do crescimento na síndrome de Phelan-McDermid e também no grupo de autismo idiopático, parecido com a síndrome de Phelan-McDermid. O nosso objetivo geral é identificar subgrupos de pessoas com autismo idiopático, das quais achamos que desenvolvendo um tratamento para uma forma de autismo com um único gene vai ajudar. Eletrofisiologia baseada em apenas EEG? Vocês fazem essa análise? We use a lot of different markers, but the one that Não, nós usamos vários marcadores, mas o que estamos trabalhando agora para o estudo de hormônio do crescimento é nós usamos eletroencefalograma. Bem interessante. Tem uma pergunta aqui da Flávia Carvalho. If you invite me back, I can talk about electrophysiology. Oh, that's good. Vocês podem me convidar para vir de novo e eu posso falar da eletrofisiologia, mas me convidem para ir ao Brasil da próxima vez. Flávia está perguntando se temos medicações para irritabilidade, agressividade, TDAH, ansiedade, que são usados hoje com TEA, mas que não são eficazes como gostaríamos e são tóxicos. A Flávia quer uma confirmação se é isso mesmo, se ela essa informação está correta que ela está falando. So, yes, I said that. Sim, é exatamente o que eu disse. E é claro que eu não quero assustar as pessoas com essa questão da